Hoje vamos começar uma série chamada Reino em Ação. E vamos estar a ler e a estudar durante algumas semanas o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, um livro fascinante que encontramos no Novo Testamento, onde vemos homens e mulheres comuns, normais, normalíssimos, a fazer proezas, a fazer história, a verem coisas a acontecer que nunca na vida imaginaram ser possível e a verem o Evangelho a espalhar-se radicalmente. E hoje eu quero nos desafiar, ao começar esta série, a sonhar que isso é possível para cada um de nós aqui. Isto não é só algo que aconteceu há 2000 anos atrás e um bom livro que nos encoraja, que nos desafia. Não. Havia uma igreja que eu conhecia que chamaram-se até Atos 29, porque o objetivo deles era que eles eram a continuação do livro de Atos. Atos acaba em 28 e eles eram a continuação. Queriam ser a continuação do livro de Atos. Queriam ser a igreja para aquela cidade. E eu quero nos encorajar hoje a darmos este como salto de fé, sim? De um lado para o outro, com toda a intenção. Eu não sei se vocês alguma vez já fizeram um salto assim. Sim, de estarem numa pedra a saltar para outra, com um buraco pelo meio. É preciso uma certa coragem, não é? E confiança e certeza para fazer esse salto. Sim, porque sabes que se a coisa corre mal, não é? Estás desamparado. Não é? Vais cair. Mas eu quero te desafiar hoje com a mesma coragem, com a mesma ousadia, a acreditar nas promessas de Deus. Temos estado a falar sobre fé, temos estado a falar sobre promessas. A semana passada falámos sobre conquistar a montanha que Deus tem para nós. Eu quero te desafiar a dar este salto de fé ao longo destas próximas semanas. Okay? E ao sairmos daqui, a pensarmos ativamente, o que é que isto significa para mim? O que é que isto significa para o meu dia-a-dia? O que é que isto significa para a minha vida? O que é que isto significa para aquilo que Deus me está a chamar a fazer? E nós vamos ver ao longo das semanas muita coisa espetacular acontecer, mas também muitos desafios enormes, dificuldades enormes que estes homens passam, mas a confiança, a certeza que Deus está com eles e a verem coisas inacreditáveis a acontecer. Eu quero só desafiar, porque há uma imagem que me vem à mente enquanto estávamos a cantar hoje. Eu no final do ano eu falei sobre o que é que nós temos nas mãos, o que é que Deus nos tem colocado nas mãos. E enquanto estávamos a cantar, eu fui relembrado de algumas pessoas neste lugar que eu sei que Deus falou há uns anos atrás sobre usarem as suas mãos para trazer cura, para trazer libertação. Deus estava como a dar uma unção sobre as suas mãos para orar por pessoas. E eu quero só desafiar, se isso é o teu caso, ou se alguma vez sentiste isso, eu quero te desafiar a dar este salto de fé. Sim, e a pôr isso em prática. É algo que tu vais ver acontecer no livro de Atos, homens comuns que sem experiência a darem a sua mão, a levantarem homens e colocá-los a andar, não é? Paralíticos a andar. E eu quero nos desafiar a acreditar que isso é possível para hoje. Então, abram comigo em Atos 1, versículo 1, versículo 11. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com ele, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel?
Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Que passagem incrível. É bom vermos o contexto disto. Lucas começa aqui a dizer, no meu livro anterior, ele falou sobre tudo aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quando Jesus começa o seu ministério, ele diz o seguinte, em Mateus 4,17, daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Quando Jesus começa o seu ministério e durante 3 anos, é esta mensagem constante: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E a partir desse ponto, tudo o que Jesus faz, tudo o que ele fala, tem a ver com o reino dos céus. Tem a ver com o reino de Deus. Ele ensina sobre o reino, ele demonstra o reino, ele compartilha a vida do reino. E moldou a vida daqueles homens que estavam a acompanhá-lo. Sabem, nós muitas vezes já falámos sobre isso, sobre como Jesus ensina e demonstra e compartilha a vida, mas precisamos de perceber que a vida que Jesus estava a compartilhar não era uma vida normal, não seria uma vida, não era só um bom homem que estava a viver de uma boa forma, com umas boas regras ou uma boa educação. Não, ele estava a viver num reino completamente diferente. E estava a ensinar aqueles seus discípulos como é viver de acordo com o reino de Deus. O que é possível fazer através do reino de Deus. Eles viram comida a ser multiplicada. Este reino não está preso a detalhes físicos. Ele não está preso a pequenos pormenores. Não, é um reino completamente diferente. Doença não entra neste reino. Então, por onde Jesus passava, milhares de pessoas foram curadas, foram transformadas. Demónios foram libertos. Porque quando o reino de Deus entra em ação, os demónios não têm qualquer poder, não conseguem dominar, são libertos, até pedem para fugir, pedem para sair. Não é? E aqueles homens, eles compartilharam esta vida, eles provaram, eles saborearam, eles aprenderam o que era viver neste reino diferente. Quando João Batista está na dúvida se Jesus é o Cristo, e manda os seus discípulos vir perguntar a Jesus se ele é aquele que haveria de vir, Jesus responde o seguinte: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Eu fiz a pergunta ao bocado, o que é que nós esperamos quando oramos, venha o teu reino? Jesus traz de uma forma muito simples a João. Quer saber? Todas as palavras, todas as promessas que têm sido declaradas ao longo do Velho Testamento, que vemos em Isaías e noutros livros, estão a ser concretizadas aqui. Digam isto a João. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados. Todas as promessas estão a ser aqui cumpridas. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Quando nós oramos, venha o teu reino, este tem que ser o nosso desejo. E não devemos nos contentar com nada menos do que isso. Nós devemos estar ansiosos por ver cegos a ver, surdos a ouvir,
leprosos a serem purificados. Nós devemos estar ansiosos e com uma fome dentro de nós de ver essas coisas acontecer. E eu não sei se isso é contigo, mas para mim quase uma frustração santa. Nós queremos ver. E nesta semana tivemos a orar pelo Ivan. Não é que tem visto Deus a mover, temos visto sinais, temos visto amostras, mas eu quero ver cura total. E estou a orar e a pedir e a interceder que Deus mova, que o seu reino venha e que ele seja completamente curado. E nós todos devemos estar, há situações diferentes, mas devemos estar com esta fome, esta sede de ver Deus a mover no nosso meio, nas nossas reuniões. Sabem, devemos estar aqui hoje ansiosos para ver ouvidos a serem desentupidos, se for o caso. Sim, olhos a serem restaurados, se for o caso. Sim, se há alguma doença, devemos estar com expectativa de não só ser mais uma reunião, mas ser um momento onde o reino de Deus entra. E vemos o poder de Deus em ação. Sim, aqueles discípulos estão aqui em Atos e diz que eles estiveram com Jesus. Mas agora não é Jesus que eles tinham estado ali, é o mesmo Jesus, mas agora é Jesus ressurreto. Ele tinha morrido, ele ressuscitou e ele agora está com eles de novo. E diz que ele passou 40 dias a ensinar-lhes sobre o reino de Deus. Imagina aqueles discípulos agora com Jesus. Aqueles que ele tinham compartilhado vida durante 3 anos. Tinham visto tanta coisa acontecer, mas agora estão perante alguém que morreu e ressuscitou. Que cumpriu. Ele é o Salvador. Ele é o Messias. Lucas 24:14 diz isto. Foi isso que eu lhes falei, Jesus a falar. Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E depois abriu-lhes o entendimento para que eles compreendessem as Escrituras. Está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia. E em que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Ali no final de Lucas diz que estes discípulos agora com Jesus estão cheios de alegria e de espanto. Estão a tentar compreender, mas estão agora perante Jesus que cumpriu todas as promessas, tudo o que estava escrito a respeito dele. E agora ele está a falar-lhes, a ensinar-lhes 40 dias sobre o reino. Ele está a preparar-lhes para a aventura. Ele está a preparar-lhes para o que vem a seguir. E eles estão a ouvir com uma sede deste homem que eles viram agora ressurreto. É o rei do reino dos céus que lhes está a falar. Imaginem o entusiasmo. Agora a primeira pergunta para nós hoje é esta. Será que nós estamos cheios de alegria e de espanto pelo Rei Jesus? Será que Ele diariamente nos enche de espanto, nos enche de alegria, nas proezas e nas promessas que Ele cumpre, naquilo que Ele é capaz de fazer? Será que ao ouvirmos e lermos a sua palavra somos maravilhados, somos espantados, somos desafiados a viver na forma como Ele nos ensina a viver e nos desafia a viver? Porque eu quero nos desafiar hoje. O nosso coração precisa de estar em espanto, em maravilha, em alegria pelo nosso Salvador, Jesus. E Jesus ensina 40 dias, mas depois ele diz, mas esperem. Acredito que tenha havido alguma empolgação, um querer fazer. E ele diz, esperem. Esperem até receberem poder. Há uma peça que falta neste puzzle. Vocês precisam de poder. Em 1 Coríntios, Paulo descreve o reino de Deus assim. 1 Coríntios 4:20. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder.
O reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Não bastava àqueles discípulos terem o conhecimento, ou até mesmo serem testemunhas oculares daquilo que tinha acontecido. Eles precisavam de poder, que vinha do céu. O Espírito Santo a descer, como vamos até ver para a semana. Precisavam do poder do reino. E isto é bom para nós, para quando estamos a falar com os nossos amigos, para quando estamos a orar por alguém. Precisamos de poder. Não basta palavras, não basta sabedoria. Precisamos de estar conscientes que precisamos de poder que vem do Espírito Santo, que vem de Deus. E só isso faz a diferença quando estamos a falar com os nossos amigos, quando estamos a orar por pessoas à nossa volta. É poder, é isto que nos distingue. O poder de Deus, que é dado gratuitamente a todos nós que somos filhos de Deus. O Espírito Santo em nós. Poder, que temos que procurar e desejar ver poder. E em Atos 1:8 ele diz o seguinte, isto é Jesus a falar: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Imediatamente, a primeira coisa que eu vejo neste versículo é que poder obriga à ação. Poder não é para ficarmos confortáveis no nosso lugar, cheios de poder, mas quietos. Jesus está a dizer, não, mas vocês vão receber poder para ir, para serem minhas testemunhas. Poder vem com a ação. E nós precisamos de lembrar isso. Uma reunião como esta ao domingo tem que ser um sítio para recarregar energias, para ir. E para levar o Evangelho e para ver o poder de Deus em ação para onde nós vamos. Precisamos de perceber, se queremos viver vidas cheias do Espírito Santo, diariamente precisamos estar a pensar como podemos mover no poder do Espírito Santo a cada dia e a cada momento. Como é que podemos ver isto em ação? Como é que podemos mover em ação para ver o reino de Deus em ação? Sabem, a primeira coisa que eu quero que a gente perceba no reino de Deus é um reino de ação. É um reino de tomada de posse de território. Há montes, há montanhas para conquistar. O reino de Deus não é estático. Não é parado. Mesmo neste momento há um conflito de reinos, o reino da luz contra o reino das trevas. E Deus, o reino de Deus está a tomar posse. E nós precisamos de entender isso. Como igreja precisamos estar a confiar que Deus está a querer levar-nos para a ação. Estamos em fé para isso. Sim ou não? Quando tu te vês aqui no Vale de Sousa, vês-te como um agente de poder para ver salvação, para ver curas e milagres, para ver sinais e maravilhas, para ver o reino de Deus a tomar posse. Sabem, há quase há um desejo em mim, ultimamente, ao ler Atos, a buscar Atos, nós precisamos de ver mesmo, de conseguir perceber que estamos a conquistar terreno, que estamos a ver pessoas a serem salvas, que estamos a ver sinais e maravilhas. Sim, não só ficar aqui na nossa cabeça, mas a ver, em concreto, precisamos de tomar ação. O reino de Deus é um reino de ação. E uma das marcas, ao ler Atos esta semana, de uma igreja que deseja isso, é uma igreja que ora. E eu quero nos desafiar com isso. Nós precisamos de ser uma igreja que ora. Atos dos Apóstolos, tu vês, vez após vez, que tomada de ação é acompanhada, ou até por trás disso, tem oração. Vês constantemente como eles se reuniam para orar, como se juntavam para orar, e não é só individualmente.
não é só no meu lugar, não, é corporalmente, é como um corpo, é juntos a orar também, a buscar Deus. Há paredes a tremer quando estão a orar, a pedir, a capacitar para tomar posse. Leva-nos para falar, anunciar corajosamente. E há um povo a orar. Pedro é preso. E o que é que acontece? Os irmãos juntam-se para orar, para que ele seja liberto. E ele é liberto milagrosamente, não é? No meio de uma prisão. Nós precisamos, se nós queremos ser uma igreja de ação, nós precisamos ser uma igreja de oração. Eu quero nos encorajar, a nossa reunião de oração precisa estar bem mais cheia. Precisamos estar a orar juntos. Precisamos estar a buscar a Deus juntos. Precisamos nos nossos grupos de discipulado estar a orar juntos, a pedir a Deus juntos pelas nossas cidades, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares. Precisamos estar a orar e a buscar a Deus e a encorajar uns aos outros em oração. Todos eles se reuniam sempre em oração. Mesmo aqui, quando Jesus diz para eles esperar para receber poder, uns versículos mais à frente, ainda no capítulo 1, tu vês é que eles, enquanto estão à espera, eles se juntam para orar. Eles estão à procura, eles estão ansiosos para ver Deus a mover. Como é que nós respondemos a desafios? Quando tu tens um desafio pela frente, como é que tu respondes? Respondes por emoção? Respondes por sabedoria? Eu creio que todos nós caímos nessas, mas eu quero te desafiar a responder em oração. E em oração não só individualmente, junta-te com outros. A orar, a buscar, a pedir. Deus, mostra-me o teu reino, mostra-me a tua vontade. Como é que tu queres fazer isto? Como é que tu queres levar-nos para ali? O que é que tu queres fazer nesta situação? E oramos e buscamos. Uma igreja que quer ser uma igreja de ação precisa ser uma igreja de oração. Precisamos estar a orar. E isto talvez o meu principal ponto hoje. Precisamos de orar. Precisamos de buscar. Precisamos de estar de joelhos a orar por esta nação. Precisamos de ver Deus a mover. E precisamos ser um corpo que ora e que busca a Deus. Vemos que o reino de Deus é um reino internacional na sua essência. Quando Jesus fala aqui, ele diz, eu derramarei o poder através do Espírito Santo para serem minhas testemunhas em Judeia, Samaria, até aos confins do mundo. Logo do início, Jesus está a dizer, eu quero que vocês levantem os olhos e olhem para as nações. Nós somos chamados não só para construir e buscar só para aqui, nós somos chamados a pensar nas nações. Somos chamados para sonhar em ver o Evangelho a espalhar de uma cidade para outra, de uma vila para outra, de uma aldeia para outra. Tem que fazer parte do nosso ADN. Sabem, eu acho que parte do nosso ADN humano é que nós gostamos do nosso conforto, de conhecer todas as pessoas que fazem parte do nosso grupo ou da nossa igreja. Gostamos de estar confortáveis. E às vezes quando pensamos em esticar-nos ou levar, pensamos, mas isto vai ser desconfortável, mas vamos perder contacto, como é que vai ser? Mas o reino de Deus é um reino que é tomado em posse para fora. É um reino que expande. E nós precisamos estar a sonhar neste vale. Precisamos estar a sonhar nesta nação. Sonhas com isto? Eu acho que estes discípulos, eles, ao ler Atos, eu acho que eles deviam estar a sonhar constantemente o que é que Deus ia fazer no dia seguinte. Para onde é que Deus os ia levar? Eles estavam a orar e o Espírito Santo os guiava. E parecia bem a todos que estavam ali. Sim, vamos para aqui, vamos para acolá, leva para ali, faz com que o Evangelho chegue a este lugar. Mas havia uma fome de levar o Evangelho a outros lugares. Sabem, eu estava a pensar, quando estava a preparar isto, estava a pensar que nós até vermos o reino de Deus em todo lugar neste Vale de Sousa, em todas as escolas, hospitais, ruas, casas, o nosso trabalho não está feito. Precisamos de perceber que o nosso trabalho não está feito. Somos chamados para levar o Evangelho a todo lado, a espalhar-nos
e a expandirmos para todo lado, para que toda a casa, para que toda a escola, para que todo o hospital tenha ouvido as boas novas do Evangelho, para que o poder de Deus possa ser conhecido. E quando conseguirmos isso, ou até antes disso, precisamos de perceber que até cada vila, aldeia, cidade no norte de Portugal, até esses ouvirem as boas novas do Evangelho, nós ainda não acabamos o nosso trabalho aqui na Terra. Precisamos de ir mais além. E quando percebermos que todas as cidades e vilas e aldeias desta nação ainda não conhecem o Evangelho, nós precisamos de perceber que nosso trabalho ainda não está concretizado. Temos uma vida inteira para construir para o reino, para levar o reino a todo lado. Nós precisamos ter a certeza absoluta que na nossa vida fizemos os possíveis e os impossíveis para que pessoas tenham ouvido falar de Jesus Cristo em cada canto. E isso vai nos esticar, isso vai nos levar a expandir, isso vai nos levar a dividir e a multiplicar. Mas precisamos de perceber que Deus é um Deus de ação, de tomada de posse, de conquistar terreno. Precisamos de viver para um reino para o qual vale a pena morrer. O reino de Deus é um reino que vale a pena, pelo qual vale a pena morrer. Há uma história... Para terminar, e este é o meu último ponto, há uma história para terminar em uma parábola em Mateus 13, 44 a 46. Diz o seguinte, Jesus a falar: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino dos céus deve encher a nossa vida. Deve encher cada decisão que nós fazemos na nossa vida. Deve valer a pena morrer por ela. E isto é desafiador. Para discípulos de Jesus, isto é desafiador. Porque o que nós estamos a dizer e o que esta parábola está a dizer é que tudo o resto, família até, conforto, cidade, vida que nós conhecemos, é secundário. O reino dos céus e o propósito de Deus para a nossa vida é prioritário. Nós precisamos ter a certeza que estamos a viver no propósito de Deus. Tudo o resto é secundário. Precisamos estar a correr a corrida que nos é proposta. E isto é um desafio para todos nós aqui. Temos pessoas de todo o lado, de nacionalidades diferentes, de tudo. Nós precisamos ter a certeza que estamos a viver no propósito que Deus tem para nós. E quando estamos a viver, precisamos de correr, deixando tudo o resto para trás. Tendo a certeza, porque Deus é um Deus bom, que Deus tem bons planos para nós. Apostar as nossas fichas todas no reino de Deus é ganho. É vida. Não é perda. Não saímos a perder. Os nossos filhos não saem a perder. Os nossos futuros filhos não saem a perder. Viver para o reino é ganho. Ouçam este testemunho do apóstolo Paulo, mais no final do livro de Atos. Está a caminhar para o que ele sabe vai ser difícil. Ele diz isto, Atos 20, 23. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Pensem nisto. Isto era um homem que era um perseguidor da igreja. Agora é um homem que está a levar o reino para todo lado. Um homem que está a orar e está a buscar Deus para a sua vida. O que é que Deus tem para ele? O que é o próximo passo? Como é que ele vai usar a sua vida até ao fim? E diz ele, só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo. Nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério
que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Que testemunho incrível que vemos aqui de Paulo. Ele está a olhar para um cenário que não é nada favorável para ele. Até este homem é um homem que vamos ver mais à frente, é um homem que quando é chamado por Jesus, Ananias vai ter com ele para lhe mostrar o quanto ele vai sofrer pela causa de Cristo. Este é o chamado de salvação dele. O encontro que Paulo tem com Jesus. E Jesus diz, eu quero lhe mostrar o quanto ele vai ter que sofrer pela causa. Mas ele vai na mesma. Ele corre a corrida na mesma. Porquê? Se ele vai sofrer, se ele vai ter prisões pela frente, até a própria morte, porquê é que ele vai fazer isso? Porquê é que eu e tu temos que dar passos de fé quando sabemos que pode ser difícil? Ou que teremos que abandonar coisas? Ou vai mexer no nosso dia-a-dia, nas nossas rotinas? Porque o reino de Deus é mais valioso do que qualquer outra coisa. Ele sabia que dizendo que não a isso, ia ser pior para ele do que enfrentar os sofrimentos e as prisões que lhe esperavam pela frente. Nós precisamos de viver e apanhar este amor pelo reino de Deus, que nos leva a viver além dos nossos limites. Quando estava na Índia, tive um homem que eu conheci pessoalmente. Ele foi preso. Eu tinha conhecido antes dele ser preso e depois estive com ele outra vez ali na Índia. Este homem foi preso porque foi levar o Evangelho de Deus a um bairro hindu, bem complicado. E quando foi, criaram uma armadilha para ele ser preso. Este homem foi parar à prisão. E na Índia, na prisão, isso significa talvez anos até teres um julgamento. E no caso, quando é à volta de cristianismo, pode ser para sempre. Este homem vai preso. A família estão a orar. Este homem vai para a prisão. O que, digo-vos já, é terrível olhar para as prisões ali na Índia. Este homem está lá e a família e a igreja do Vino, era da igreja do Vino, eles estão a orar. Interceder por este homem. Este homem está lá com um dos piores homens ali da prisão. Está na cela dele. Uma cela que cabia 40 pessoas, estavam 80. E no meio deste estava um dos piores homens daquela prisão. Este homem, sabe o que é que ele começa a fazer? Ele não começa a chorar e a pensar porque é que Deus fez isto, porque é que ele está numa prisão, porque é que isto está-lhe a acontecer. Ele começa a louvar a Deus. Começa a cantar. Coisas que tu vês em Atos. Começa a cantar e a dar graças a Deus pela sua bondade, por estar com Ele, por não estar só ali. Aquele homem ouviu a canção, chamou-o para a beira dele e disse, eu gosto da tua voz. A partir de agora vais sentar ao meu lado e sempre que eu disser para tu cantares, tu cantas. Sentou ali. Todas as manhãs ele cantava canções de louvor ali naquela sala. Para o agrado daquele homem. Simplesmente porque aquele homem queria ouvi-lo a cantar. Dia após dia após dia. Passado, eu creio que 3 meses, se não me engano, aquele homem foi salvo. Quase todos daquela célula foram salvos. E o homem acordou de manhã com um sentimento que Deus estava a dizer, veste, porque tu às 2 horas da tarde vais sair da prisão. E ele vestiu-se, preparou-se, e toda a gente estava a perguntar, o que é que estás a fazer? Ele, eu hoje vou sair, às 2 horas da tarde eu vou sair. Os soldados disseram, isso é impossível. Nós não temos ordem nenhuma, isso nunca acontece, tu ainda nem foste a julgamento. Ele disse, não, mas Deus disse-me. Às 2 horas da tarde, a esposa dele entra pelo corredor adentro para o libertar. Estava livre. Quando abrem as portas, os 80 que
estavam naquela sala fazem um corredor para lhe bater palmas e agradecer por aquilo que ele tinha feito naquele tempo. Ao sair, os guardas ficam apreensivos, porque com eles estão a sair os 80. E eles, não, vocês não podem sair. E eu disse, nós sabemos. Mas queremos vê-lo a ir embora e agradecer por aquilo que ele fez. Eu estive com este homem há coisa de 2 meses atrás. Estava a louvar a Deus por aqueles homens que tinham sido salvos naquela prisão. Nunca ouvi ele uma vez a queixar-se durante o testemunho e quando estava a falar com as outras pessoas sobre a prisão, sobre o que comeu ou o que não comeu, ou o que passou ou o que não passou. Estava grato a Deus por aquilo que aconteceu. Irmãos, eu e tu precisamos de viver com esta certeza que o reino de Deus é um reino de ação, que o reino de Deus é um reino de avanço, que o reino de Deus é um reino internacional e que não há nada melhor do que viver para o reino de Deus. Não há nada melhor do que viver uma vida de fé, uma vida de devoção a Cristo. Quero nos desafiar hoje a preparar os nossos corações para estas próximas semanas, para lentamente sermos desafiados, moldados, para ver Deus a ministrar nos nossos corações e nas nossas vidas, para darmos passos de fé. Eu quero mesmo, e o meu coração é que esta série de pregações não seja só uma boa série de pregações. Eu espero, e a minha oração é que isto seja algo que nos vai moldar como igreja, aqui para esta nação, que vai nos preparar para testemunhos como este que eu agora compartilhei e muitos outros que vamos ouvindo. Está na hora de Portugal ver o reino de Deus a agir, sinais e maravilhas, milagres a acontecer. E eu e tu temos o privilégio de sermos filhos de Deus que estão a viver neste momento em Portugal para podermos ver estas coisas em ação. Vamos tomar partido disso. Vamos sonhar grande e vamos deixar que Deus mova. Sim? Vamos só fechar os olhos, vamos orar neste momento. Vamos orar, eu vou te desafiar a orar comigo, porque isto é uma oração muito pessoal minha. A orar comigo, junta-te a mim em oração, para que Deus me use poderosamente nestas próximas semanas. Vamos só orar que o Espírito Santo mova neste lugar. Sobre cada um de nós. Que nos desafie para a ação, que nos desafie para a oração, que nos desafie a levar o Evangelho a sítios que ainda não foi levado, que nos desafie a viver uma vida devota a Cristo. Só no nosso... Enquanto pedimos que o Espírito Santo mova, olha esta é a afirmação de Paulo. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Deus, esta é a minha oração para a minha vida. Obrigado porque eu fui crucificado com Cristo. Obrigado pela salvação, pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor, sobre a minha vida. Pelo privilégio de poder ser um filho teu. Privilégio de te conhecer como Pai, um privilégio de ser cheio, Senhor, do teu poder e do teu Espírito Santo. E Deus, ajuda-me a que este versículo seja, Senhor, a verdade, Senhor, a cada dia da minha vida. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu quero viver uma vida devota a Ti. Leva-me para onde Tu quiseres. Faz o que Tu quiseres. Leva-me a falar com quem Tu quiseres.
Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu quero que a minha vida seja Cristo. Eu quero que tu sejas conhecido. Quero fazer, Senhor, a tua vontade. Derrama o teu Espírito Santo em mim e em cada um de nós aqui hoje. Capacita-nos com o teu poder, Senhor, a vivermos desta forma. Que a vida que agora vivemos no nosso corpo, possamos a viver em fé no Filho de Deus. Possamos viver vidas de fé no Filho de Deus que nos amou e que se entregou por nós. Deus, eu peço, Senhor, capacita a cada um de nós, capacita as nossas mãos, capacita as nossas bocas, capacita, Senhor, as nossas casas para serem sítios de luz. Senhor, capacita-me, Senhor, ao longo destas próximas semanas a ver o Teu reino em ação e a tomar posse, Senhor, das montanhas, Senhor, que são nossas, à nossa volta. Peço, capacita cada um aqui hoje. Senhor, que a Tua palavra fala e arda no nosso coração. Senhor, pedimos isso no Teu poderoso nome. Amém. Amém. Vamos terminar por aqui. Mas quero encorajar, se há alguém que gostava de receber oração por alguma coisa, eu gostava de poder orar por vocês. E quero até encorajar os líderes também a estar por perto para podermos orar e responder em oração, sim? Mas também quero te desafiar a ir aos grupos ao longo da semana, a estar com os teus irmãos e tuas irmãs, a aprender, mas a ser desafiados na fé. Quero te desafiar a estar na reunião de oração às 9:30 da manhã, no domingo, a passarmos tempo a orar juntos, a buscar Deus juntos. Ao domingo, sim, e quero-te desafiar a estar cá às 6 horas no próximo domingo também. Que Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém.